Graça e paz que sejam multiplicados todos os dias de vossas vidas. Nesse momento onde nós queremos meditar sobre o Salmo número 126, eu vou falar um pouco sobre a história do Salmo. E de maneira toda especial gostaria de usar como versículo base o versículo 3, que diz assim: Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós temos 150 salmos na Bíblia. Os salmos foram escritos em diversos momentos. Nós temos o primeiro deles, que foi escrito por Moisés, 1500 anos antes de Jesus, que é o Salmo 90. Temos vários salmos escritos por Davi, pelos filhos de Corá, pelos seus mestres do canto, pelos mestres de música. E temos alguns salmos dos quais nós não temos a autoria. E esse salmo de hoje é um desses salmos. Salmo 126. Mas é um salmo muito bonito e muito interessante. Eu achei por bem meditar sobre ele hoje, já que no domingo próximo passado nós meditamos sobre o Evangelho. Até porque a congregação ainda está de luto pelo falecimento do Guilherme. Pode desligar. Isso. Assim. Então é um momento todo especial para a gente meditar um pouquinho sobre a história desse salmo, que tem muito a dizer a cada um de nós. O salmo começa dizendo que há muita alegria em Sião, porque eles foram libertados, eles estavam livres do cativeiro. E nós conhecemos a história do povo de Israel e sabemos que houve dois momentos. Houveram dois momentos em que o povo de Israel foi para o cativeiro. Vários outros momentos, mas não o povo todo. Dois momentos onde todo o povo. Em primeiro lugar, quando eles ainda eram conhecidos como hebreus. Quando Moisés os liberta, depois de 430 anos no Egito, Deus manda Moisés e Arão para libertarem esse povo. E então eles atravessam o Mar Vermelho, eles atravessam o deserto, e depois de 40 anos eles entram na Terra Prometida. Mas eles ainda não eram o povo Sião. Então esse salmo não foi escrito nessa época e nem se refere a esse momento. O segundo momento é quando eles foram levados para a Babilônia. E lá eles foram destruídos no ano 587 por Nabucodonosor. E lá na Babilônia eles ficaram durante 70 anos, trabalhando. Os soldados foram mortos, o povo foi levado para trabalhar como escravos, alguns nos campos de concentração de Tel Aviv, e Deus nunca deixou de enviar profetas para falar com esse povo. Aquele resto que ficou em Jerusalém, que eram os inválidos, cegos, surdos, mudos, aleijados, os velhos, aqueles que não representavam perigo, ficaram sendo assistidos por Jeremias. Lá na corte do rei Nabucodonosor ficou Daniel, e ali na província da Babilônia, Mesaque, Sadraque e Abednego. E lá no campo de concentração, onde trabalhavam como escravos com outros povos, ficou Ezequiel. Depois de 70 anos, Deus os liberta, através do rei persa, Ciro, que destrói os exércitos da Babilônia. E então Deus faz com que Ciro liberte esse povo e eles voltam. E Ciro dá para eles os utensílios do templo, dá várias coisas de ouro que tinham sido roubados, porque Deus assim fala para Ciro fazer. E então uma coisa interessante, eles também levam consigo de volta a Jerusalém, totalmente arrasada, tinha sido queimada, só havia pobres, pessoas idosas e assim por diante lá. Eles levam algumas sementes. Ciro dá sementes para eles, para que eles possam se alimentar e plantar alguma coisa. E o que eles plantavam naquela época, principalmente, era trigo e a cevada. E nós temos aqui nesse texto, e às vezes a gente não entende o contexto, e agora a gente entende quando eu estou explicando, esse versículo que diz assim: os que com lágrimas semeiam, com
com júbilo ceifarão. Por quê? Aquela multidão toda voltando, com semente sim, mas um dilema: a gente precisa comer, lá não tem rebanho, não tem plantação, e agora? A gente come esses sacos de sementes que a gente está levando? Ou a gente passa fome e planta, confiando em Deus para que haja uma produção, depois a gente possa colher e comer? Entenderam o porquê do versículo? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Eles estão semeando aquelas sementes com dor no coração. Eu podia estar me alimentando, mas eu vou esperar pela graça de Deus que haja produção. Comer alguma coisa assim, mas a grande parte eles plantaram na confiança do Senhor. E Deus não os abandonou, como nunca abandona o seu povo. Eles eram o povo de Sião. Jerusalém era conhecido como Sião por causa do monte Sião. E é por isso que agora o salmista diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Deus havia permitido que eles fossem derrotados pelos inimigos. Deus havia permitido que eles fossem aprisionados, porque eles achavam que não precisavam mais de Deus. Eles estavam muito bem, a produção estava mil maravilhas, tinham tudo, não faltava nada. Faltava consagração ao Senhor, porque além de adorar a Deus, adorava os ídolos. E vários profetas durante muitos e muitos anos disseram: arrependam-se, 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 e fechavam os ouvidos e apedrejavam os profetas, até que Deus parou de abençoar. E esse é o grande problema do ser humano quando tudo vai muito bem. Ele acha que aquilo que ele tem, ele conquistou, aos seus títulos, aos seus amigos, ao seu poder, à sua sabedoria. E Deus não é tão importante assim. Até é, mas pode ficar em segundo plano, como era com o povo. E quando Deus tirou a mão e parou de abençoar, veio a desgraça. E Deus deixou aquela geração toda morrer no cativeiro, por isso 70 anos, para que a próxima geração que nasceu no cativeiro agora pudesse ser libertada. E Deus mostrou: eu não abandonei, vocês não abandonaram. E agora o salmista, depois que eles voltam, ele diz: restaura-nos a sorte como as torrentes do Negueb. Eu não sei se alguém de vocês já viu isso na internet, é muito bonito, é muito interessante. Aquele deserto todo árido, e de repente, procure uma vez, vem a água de todos os lados, sempre está caindo um pingo de chuva, e inunda aquela região toda do Negueb. São os moções que eles chamam, e isso acontece todo ano, porque a chuva acontece muito adiante, muito lá em cima, e aquilo quando vem, inunda, e aquela água faz aqueles buracos de areia transbordarem como rios, e aquela região toda fica verde, fica fértil. Isso acontece todos os anos. E é por isso que o salmista diz: nós não temos nada, nós vemos a escravidão, está tudo quebrado, as casas queimadas, assim, diz que restabelecer tudo, Senhor, então nos ajude. E aí, novamente o versículo 3: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Agora eles conseguem reconstruir os muros, conseguem reconstruir suas casas. A plantação começa a vir abundantemente. E com o coração agradecido, eles louvam, eles cantam, eles exultam a Deus pela libertação da escravidão e pela vida. O que isso tem a ver com a gente hoje? Eu e você também nascemos escravos. Quando Jesus disse isso para os líderes do seu povo, disse: seu filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres, eles disseram: nós não somos escravos de ninguém. E Jesus disse: não é bem assim. Eu, cada um de vocês, nascemos escravos. Nós nascemos com a escravidão ao pecado dentro do coração.
Nós temos raiva, ciúme, inveja, egoísmo, ódio, maldade, fofoca, mentira, intriga. E o diabo, o sedutor, aquele que engana, ele nunca chega de frente, ele sempre nos envolve. Ele sabe exatamente o ponto fraco de cada um. Se é a mentira, se é a raiva, se é o ódio, se é a maledicência, se é a sedução sexual, se é o roubo, se é a ganância, é ali. É exatamente ali onde eu sou fraco que ele tem, porque ele sabe que ele pode vencer. É ali que ele sabe que ele me derruba. E quando ele derruba uma vez e duas vezes, o que acontece? Eu vou tornando-me escravo daquele pecado. Eu não consigo me libertar dessas amarras porque eu gosto de fazer, a minha carne gosta de fazer. E é preciso que essa escravidão, essas algemas sejam cortadas de cima. E é disso que Deus faz através de Jesus. E é por isso que nós estamos aqui em mais este culto de Advento, nos preparando para celebrarmos mais um Natal. Jesus veio para isso. Ele veio para sofrer e morrer na cruz. Ele, o santo, justo de Deus, o verbo que se fez carne, que estava junto com o Pai na criação, como diz João 1,14, que acabamos de ler. Esse verbo se fez carne para morrer, porque Deus não morre. E ele morrendo em nosso lugar, ele santo e justo, ele pode oferecer o seu sacrifício por mim, por ti que somos pecadores. Então ele diz: agora, você que crê em mim, você que confia em mim, você está justificado pelos pecados, porque eu já paguei a briga. E agora tu estás livre da escravidão do pecado. Agora novamente tu tem vida. Foi isso que aconteceu com o povo hebreu quando Moisés os libertou. Eles eram escravos, eles não tinham vida, agora tinham vida, tinham oportunidade de recomeçar na terra prometida. Foi isso que aconteceu quando Deus os libertou da Babilônia através de Ciro. Agora eles tinham vida, não eram mais escravos. E tudo produzia, tudo estava bem, porque Deus fez assim. E é por isso que eles puderam exclamar: com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Você está alegre? Você tem todos os motivos para estar alegre. Deus libertou você da escravidão do pecado que estava te arrastando para o inferno. Então não te deixe mais escravizar, te amarrar pelos teus pontos fracos. Peça que Deus te fortaleça exatamente ali, que você mude, que o Espírito Santo lhe dê força para isso, porque Jesus conquistou isso para você na cruz com a sua morte. E agora você também deveria dizer em alto e bom som, você que é cristão, você que reconhece isso, como aquele povo, com efeito, Deus tem feito grandes coisas, eu estou alegre. E eu tenho certeza, se você realmente viver isso, os hinos que a gente vai cantar e está cantando aqui no Natal não vão parecer tão sofridos como está parecendo. Incrível, tem gente que canta, parece que está murmurando. Aliás, tem gente que nem canta, fica cochichando, falando do lado, parece que nem está vibrando o Natal, parece que não está nem vibrando a libertação da escravidão e a certeza de que vai para o céu e não vai mais para o inferno. Isso é importante, gente, é a coisa mais importante que existe na vida de vocês. Então cantem, exultem, louvem a Deus como esse povo fez. Parece que chuparam limão com sal, muitas vezes, de tanta cara amarrada que tem, ao invés de cantar, exultar, louvar e adorar. Na hora do canto a gente não tem que murmurar, a gente tem que botar a voz para fora com alegria, se a gente realmente reconhece que Jesus fez isso por nós, sem a gente merecer. E Ele fez. Senão a gente continuava escravo e continuava indo para o inferno. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Celebrar com alegria, com gratidão e dizer: Deus tem feito tanta coisa boa, por isso estamos alegres. E mesmo quando o coração às vezes fica pesado porque a gente perdeu alguém na família, Deus continua estando com a gente, porque se a gente perdeu alguém, a gente tem outros alguém. A gente
gente tem irmãos, a gente tem familiares, a gente tem tanta gente ao nosso lado para a gente cuidar, para a gente abraçar, para a gente comungar da mesma fé e para a gente dizer: se Deus levou um, deixou tantos outros para eu poder replicar esse amor dele na vida diária, com alegria, com gratidão, na certeza de que, se eu creio que Jesus me perdoa e que com esse perdão eu sou salvo e um dia eu vou para o céu, eu vou encontrar meus entes queridos que já me precederam, e enquanto eu estou aqui, eu vou cuidar, eu vou amar, eu vou abraçar mais, eu vou beijar mais, eu vou me importar mais, e vou fazer isso não por obrigação, mas com alegria. Eu vou cantar mais, dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Muitas vezes a gente tem a tendência de só ver o copo meio vazio e não consegue ver ele meio cheio. O diabo faz isso com a gente. Ele quer que a gente seja pessimista, quer que a gente seja vitimista. Tudo acontece de errado comigo. Não é só contigo, com todo mundo, porque nós somos pecadores. Mas quanta coisa boa acontece, quanta coisa leve acontece. Nós estamos aqui vivos, isso já é motivo de agradecer. Nós estamos aqui com saúde. Você já agradeceu por isso hoje? Mas muito obrigado, cheio de gratidão. Ou aquele: obrigado, Senhor, por ter cuidado de mim, obrigado por estar vivo, pela minha família, amém. O Senhor, muito obrigado, porque eu não entrei na estatística do ontem, dos que foram, eu ainda estou aqui. Obrigado por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou, mas principalmente pela esperança da salvação e por eu poder fazer alguma coisa para aqueles que choram e que estão do meu lado. Leve um consolo, leve um conforto. Principalmente para quem está enlutado. Precisa de uma visita, precisa de um carinho, precisa de um amor, precisa da certeza de que tem uma família por trás e nós somos a família. Leve alegria, leve esperança para aqueles que precisam. Quantas e quantas vezes nós precisamos e Deus nunca deixou faltar. Sempre alguém esteve ao nosso lado. E é por isso que nós podemos dizer: quanta coisa Deus tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Por isso, quando cantar, abra a boca de verdade, deixa a voz sair. Não fica cochichando, falando com o coleguinha do lado nesse momento. Cante, vibre. Ore com fervor, vivencie a fé e agradeça a Deus pelo perdão dos pecados, pela certeza da salvação que você e eu temos em Jesus. É isso que é Advento. E é essa certeza que mais um Natal nos traz. Nós temos um Senhor que nos salvou, nos libertou, nos ampara nos momentos de dor, de angústia, e um Senhor que quer nos ver alegres, levando alegria para todos, porque temos a certeza da salvação, e muitos não têm. Que Deus nos abençoe, nos enche de alegria, de gratidão todos os dias, mas principalmente nos momentos mais difíceis. Como fez com o seu povo, Ele continua fazendo conosco.